Então, estamos aqui com o doutor pesquisador Fernando Hennig, da Embrapa Soja de Londrina, e vamos conversar um pouquinho então sobre as novas biotecnologias na agricultura. Bom, doutor Fernando, no que consiste hoje a técnica, que é uma dúvida de muitos dos nossos ouvintes, a técnica de edição gênica, né? E como ela vem sendo utilizada hoje na agricultura no Brasil? Entendi. Primeiramente, obrigado pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui, esse podcast, principalmente com o meu amigo Kiko Volmir. Dizer que edição gênica, pessoal, hoje é a nova ferramenta que se tem para se aprimorar, para se ter mais rapidez, mais facilidade em termos de gerar novas cultivares, né? Seja de soja ou de outros produtos agrícolas, né? Hoje, a edição gênica, basicamente, ela consiste no quê? Em eu manipular o DNA da minha espécie-alvo sem inserir DNA exógeno. Então, eu consigo modificar aquele DNA de acordo com o que eu preciso, de acordo com o que é mais, digamos, ah, comercialmente mais aceito, comercialmente interessante, né? Então, vamos pegar um exemplo prático. A primeira tecnologia que chegou no agro aí, que foi uma extremamente disruptiva, vamos usar nessa parte de genética, soja RR, né? O que consiste? É você trazer um DNA exógeno, uma bactéria, inserir na soja para ela ficar resistente ao herbicida. Com a edição gênica, eu não preciso inserir o DNA dessa bactéria. Eu conheço os genes da soja que podem, por exemplo, causar uma resistência a um novo herbicida, a um inseto, e eu manipulo aquilo ali. Eu posso multiplicar aquele DNA alvo que causa isso milhares de vezes, né? Ou eu posso retirar um DNA também que não seja tão interessante. Então, pensando, por exemplo, na área de sementes, algo que causasse uma perda muito abrupta de vigor. Eu poderia ir lá desligar aquele gene. Se eu conhecesse, tivesse bem isolado esse fator, então eu conseguiria, via técnica de edição gênica, fazer isso. Então hoje, quando a gente fala em edição gênica, a gente está falando em técnicas super avançadas de melhoramento de plantas, aonde você chega com uma espécie de uma tesoura no DNA da espécie e faz a manipulação daquele DNA de acordo com o teu objetivo, novamente, sem inserir nada exógeno, para que você não tenha um transgênico, para que você tenha uma soja modificada e que com isso você consiga chegar no mercado muito mais rapidamente e de maneira mais barata também. E com relação à pesquisa hoje da edição gênica, o Brasil, na época do transgênico, a gente perdeu bastante tempo por questões de segurança alimentar, questão ambiental, e se judicializou todo o processo da questão do transgênico. Com relação à edição gênica, estamos avançados nas pesquisas a nível do Brasil? Ou estamos com algum problema ainda no sentido de poderíamos estar melhor Eu diria, comparativamente com outros países? essa é uma pergunta muito boa, porque ela tem duas grandes vertentes, né? A parte legislativa e a parte de pesquisa. Na parte legislativa, a gente está sempre muito em consonância com que os grandes players do agro estão discutindo. Então, por exemplo, a gente tem que estar em harmonia total com que, por exemplo, China está, digamos assim, considerando os aspectos regulatórios e legais que tangem, por exemplo, sobre organismos editados, né? Certo. Ou geneticamente modificados via edição. Então, a gente está, sim, sempre em harmonia em relação a isso. Hoje, na nossa CTNBio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né, que conta com excelentes profissionais, está sempre buscando a fronteira do conhecimento nisso, buscando aí os marcos regulatórios de maneira muito presencial, muito pronta, sempre questionando muito e sempre olhando muito para isso que você bem colocou, a questão de segurança. Nada que é liberado como produto editado no mercado, ele passa assim, porque editado a gente não precisa olhar. Não, todo e qualquer processo ele é apreciado, ele é olhado, ele é discutido, né? E em relação à segunda parte, de como nós estamos perante os grandes gigantes, né, da pesquisa, né? Vamos trazer de novo os chineses. E dizer que nós estamos competitivos com eles seria um erro, né? Eles estão muito na nossa frente porque eles têm muito dinheiro, já estão trabalhando com isso há um pouco mais de tempo do que a gente, mas assim, para nível de pesquisa de Brasil, hoje na CTN1000 nós temos aí vários processos rolando,
de pedidos de empresas públicas e privadas para novos organismos geneticamente modificados via edição gênica, né, para chegar no mercado. E hoje, trazendo para a esfera Embrapa, eu lhe digo, a gente está trabalhando bastante com isso, tentando trazer muito disso para o nosso rol de melhoramento genético, né? Então a gente trabalha com isso lá na Embrapa Soja, na edição gênica para seca, e também agora a gente também tem um processo, né, de uma cultivar editada geneticamente que tem melhor qualidade do grão, pensando na ração para animais, principalmente suínos e aves, né, com baixo teor de lectina. E assim, além dessa questão da edição, nós também trabalhamos muito na vertente do RNA-I, o RNA interferente, que também faz parte das TIMPs, né, das tecnologias inovadoras de melhoramento de plantas, e que, de certa maneira, vão chegar no mercado muito agressivas. Então, hoje nós estamos desenvolvendo aí estudos que a gente pode dizer assim, que são bioherbicidas para controle de algumas plantas daninhas, bioinseticidas para controle, por exemplo, de percevejo. Então a Embrapa está de olho nisso. E não só a Embrapa, as gigantes do agro, né, também estão pesquisando nessa área. Então está chegando muita coisa nova e o mercado tem que estar preparado e atento, e principalmente os profissionais têm que estar antenados, têm que estar sabendo o que é, para não acontecer aquilo que você bem colocou. Em 98, nós colocamos várias barreiras impositivas. Além de tudo aquilo que você disse, também tinha a desinformação e o preconceito, por uma questão de desinformação. Então a gente não pode deixar as fake news e a desinformação chegarem juntos aí com, por exemplo, a edição gênica e os produtos que nós vamos receber logo logo no mercado. E isso atrapalha muito a liberação, né, e também a pesquisa em si, né? Trava tudo, né? Porque se eu travo a ponta da cadeia, né, a aceitação, todo o processo que vem antes disso, ele vai ficando mais moroso. Doutor Fernando, poderia rapidamente nos colocar qual é a diferença entre a edição gênica e o RNA interferente? Sim, o RNA interferente é que você estuda, por exemplo, um mecanismo onde o RNA, basicamente assim, o RNA mensageiro, ele é uma das moléculas essenciais para a vida, por exemplo, de reprodução do inseto, para a formação de uma semente. E se eu sei, se eu consigo produzir esse RNA industrialmente e aplicar exogenamente, e ele se combina lá dentro da célula, esse RNA mensageiro com o RNA exógeno, ele é silenciado desse processo. Então, por exemplo, eu não deixo uma lagarta se desenvolver, eu não deixo um percevejo se desenvolver, eu não deixo uma planta daninha, por exemplo, produzir muitas sementes férteis, eu não deixo ela também ter muita arquitetura elevada. Então, conhecendo os RNAs alvos essenciais para uma espécie, eu consigo produzir esse RNA exogenamente, aplicar, e aí eu consigo, digamos assim, conter ou acabar com aquele ciclo daquele inseto, daquela planta daninha. Esses são alguns exemplos, mas tem outros. Já a edição gênica, eu vou lá no DNA, manipulo e faço com que aquele organismo expresse algo diferencial. Certo. Uhum. E com relação, por exemplo, a gente tem muito trabalho na parte de plantas resistentes a herbicidas, alguns insetos, e tem alguma coisa sobre a questão de controle de patógenos como fungos, digamos, ferrugem em soja, o próprio ID em soja? Sim. São doenças hoje um pouco preocupantes, né, o seu controle. E tu acha que a edição gênica ou o RNA interferente vai contribuir para nós criar organismos resistentes? Com certeza. A edição gênica ela pode chegar. A gente manipula qualquer tipo de organismo, um animal, uma planta, um fungo, uma bactéria. Então eu posso sim criar mecanismos para se associar à resistência, por exemplo, a uma ferrugem, Certo. via edição do próprio genoma do fungo, via um RNAi, tá? Eu consigo fazer isso. Certo. Assim como eu consigo também potencialmente deixar uma planta de soja mais tolerante ao ataque de um fungo, por exemplo, da ferrugem, via edição do próprio genoma dessa espécie. Existe sim linhas de pesquisa dentro da Embrapa hoje de colegas que trabalham há décadas já com doenças, né, olhando para essa ferramenta também. E não só na Embrapa, né, existem várias outras empresas nacionais e internacionais que estão olhando para isso. Essa parte dos organismos patogênicos, digamos assim, num país como o nosso, não pode ficar de fora do nosso radar.
A Embrapa está trabalhando também nesse viés. A gente também está trabalhando num nível de TRL um pouco mais abaixo do que as outras que eu já citei, mas a pesquisa básica está sendo desenvolvida em relação a isso sim. Uma outra dúvida que muitos perguntam é com relação, é possível patentear os organismos desenvolvidos pela a técnica de edição gênica? Não, no Brasil a lei de patentes não permite que a gente patenteie um gene, um organismo, né? Então a gente esbarra na legislação. É o contrário do que ocorre nos Estados Unidos, China e outros países. Mas isso não pode limitar o avanço da pesquisa? O que pode limitar o avanço da pesquisa é o preconceito e Sim. pirataria. Pirataria. Isso aí que Duas sim, coisas. isso aí pode ser um tiro bem dado no nosso pé, principalmente com soja, né? Mas pensando aí hoje em pesquisa, a gente não pode parar mediante esses desafios que nós já sofremos hoje na cadeia de produção. A gente pode, por exemplo, ter mecanismos mais eficientes de cobrança do royalties, da taxa tecnológica, via algumas alterações em própria lei de proteção de cultivares, que vai impactar na lei de sementes, e também alguma coisa que a gente possa vislumbrar aí a médio e longo prazo, também alguma coisa de patente, né? O que os nossos agricultores podem esperar nos próximos anos aí de novos eventos na linha de edição gênica, o RNA interferente? Eu diria assim, ó, hoje eu trabalho na parte de patologia de sementes, tratamento de sementes também. O avanço da indústria química, né, ela é muito aquém do que essa indústria que está chegando hoje com novos ativos, né, que eles chamam ativos biológicos, porque são, né, a base de RNA, eles estão chegando muito fortes, então o agricultor vai ter uma gama tremenda de produtos para utilizar, para escolher. E em relação à parte genética, de edição gênica, por exemplo, viria a CRISPR, né, eu vejo que num curto, médio prazo, nós vamos ter aí um mercado de cultivares que vai ter muita coisa boa na prateleira para o agricultor escolher. O que o agricultor tem que fazer? Buscar informação boa, fonte fidedigna, não achar que o WhatsApp é a fonte mais confiável, muitas vezes não é, infelizmente. Sempre procurar informação com fonte de origem boa e, mediante isso, fazer a sua aposta nesses novos produtos que estão chegando aí. Muito bom. Obrigado, então, doutor Fernando, pela entrevista, pelas suas palavras aí, acho que foi muito esclarecedor. Para nós é importante porque são dúvidas que no dia a dia acabam vindo até nós e a gente não tem a resposta para tudo, tá? Então a gente agradece, muito obrigado. Obrigado também. Sucesso aí na sua vida profissional. Obrigado e sucesso ao evento aqui. Tá bem, obrigado.